FHC apoiando Lula? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! No Twitter do ex-presidente Lula apareceu o seguinte texto. A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. Esse texto veio unido a esta foto. Claro que isso causou um alvoroço no PSDB, e aí Fernando Henrique, tentando explicar, escreveu o seguinte: reafirmo para evitar más interpretações. PSDB deve lançar candidato e o apoiarei. Se não o levarmos ao segundo turno, neste caso não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula. Como assim? FHC apoiando um suposto candidato que tem na sua biografia o maior esquema de corrupção já vivido no Brasil? Como explicar? É claro que muitos dizem, isso é porque agora a esquerda está se unindo contra Bolsonaro. Outros ainda dizem, é um ato de desespero, ou quem sabe, uma forma de derrubar o atual presidente, sendo o grande desafeto, não só de Lula, como de Fernando Henrique Cardoso. Bem, essas questões elas não estão de todo erradas, mas é necessário aprofundarmos. E para entendermos este apoio de FHC para Lula, precisamos voltar para 1993, nos Estados Unidos, onde aconteceu o conhecido Pacto de Princeton, evento que ocorreu na cidade de mesmo nome. Ali, PSDB, na pessoa de FHC, e PT, na pessoa de Lula, se uniram para um pacto secreto, um acordo secreto, onde ali, nesse acordo, ficou claro que ex-guerrilheiros deveriam participar da eleição, a luta pelo enfraquecimento das Forças Armadas, aparelhamento do Estado brasileiro e tendo como objetivo final a implantação do socialismo no Brasil. É claro que isto trouxe algumas estratégias. A primeira delas é que todo esse esquema começaria com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, com o PSDB. Por quê? Porque o PSDB é uma esquerda mais light, mais cheirosa, mais bonita, o que poderíamos chamar de uma esquerda de smoking, bem trajada, bem educada. E depois, então, Lula, que representaria o partido mais aguerrido, mais incisivo, tomaria o poder. Pelo voto, é claro. É por isso que, enquanto o PSDB estava no poder, o PT hostilizou o tempo todo, não apoiou os projetos enviados pelo Fernando Henrique Cardoso ao Congresso. Quando o Lula assumiu, fez críticas pesadas ao governo de FHC, mas tudo isso era representação, teatro das tesouras. Porque se o PSDB reclama de um lado e o PT ataca do outro, no fundo, eles estão unidos. Eles estão juntos num almoço, como bons amigos. E é claro que uma das maiores estratégias utilizadas a partir do Pacto de Princeton foi colocar o PSDB na direita e o PT na esquerda. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu trato especificamente sobre este projeto. Eu peço para que você assista, porque este vídeo, inclusive, é complemento do que eu estou trazendo aqui. Então, quando o Brasil vivenciou esta ilusão, essa hostilidade, essa briga, que não era outra coisa senão uma mera representação, tudo dissimulação, quer dizer, oposição não existia de fato, existia apenas para que as pessoas assistissem. E essa ideia de fazer com que PSDB
esteja na direita e o PT na esquerda, isso é um projeto muito antigo. Isso acontece a partir do século XIX, na Alemanha, com um intelectual chamado Eduardo Bernstein, que vai criar o que nós conhecemos hoje como a social-democracia, e na Inglaterra o fabianismo, que vai criar o mesmo esquema. Ou seja, o objetivo é implantar o socialismo na sociedade, mas de maneira mais light, mais tranquila, menos assustadora. As pessoas elas vão, aos pouquinhos, sendo acostumadas a isto. E por 23 anos, repito, 23 anos, mais tempo do que os militares no poder, que ficaram 21 anos. Há 23 anos, a esquerda praticamente destruiu o Brasil. É claro que temos, ao longo destes governos, situações que favoreceram a nação, mas não por causa do governo, não por causa da atuação deles, mas por causa do cenário mundial. Porque essa esquerda, principalmente do PT para cá, o que temos é uma destruição do erário público, uma destruição da riqueza adquirida por meio de impostos. Mas não adianta. Fernando Henrique Cardoso não está muito interessado nisto. Ele está interessado num projeto de poder. Está interessado em trazer novamente a esquerda para o Palácio do Planalto. O que eles querem é um presidente que seja compatível com o projeto que eles estabeleceram lá em 1993. E veja que Fernando Henrique venceu nas eleições de 1994, ampliou de 1 para 2 mandatos. Veja como tudo acontece. Claro, volto a dizer, teatro das tesouras. E aí é claro que, diante disso, nós entendemos o porquê deste almoço tão charmoso, tão interessante, tão aprazível, onde ali, como o próprio Lula diz, um almoço com muita democracia no cardápio. Não é muita democracia no cardápio. O que existe ali é, novamente, a conversa iniciada em 1993. E ali o objetivo é como derrubar o atual presidente, seja pelo impeachment, seja pela sua derrota em 2022. Não se enganem, não se deixem levar por estas bravatas. O que temos, na verdade, é a esquerda novamente se erguendo para tomar o poder e continuar o projeto de destruição da nação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista moral. E para aqueles que querem se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu recomendo um livro que já mencionei aqui no meu canal. Trata-se do O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, escrito por Heitor de Paola. Lembrando que Paola, ele viveu nas entranhas do PT e depois, então, ao sair destas entranhas, ele escreve este livro revelando-nos questões importantíssimas, inclusive sobre esse pacto que menciono aqui neste vídeo. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho, comente. Você que já é inscrito, dá uma checada, vê se o seu nome continua e compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, divulgando para que mais e mais pessoas tenham contato com este conteúdo que eu julgo ser do seu agrado. E até a próxima.